Fala meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o assunto da oração. E aqui tem alguns temas que nós vamos abordar. Antes de tudo, pegue a sua Bíblia, em todos os textos bíblicos que nós vamos mostrando aqui, vá acompanhando, vá folheando a sua Bíblia, que é muito importante para você de fato aprender mais e mais da palavra do Senhor. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre alguns temas, como o que é a oração biblicamente falando. Então nós vamos analisar ali o que a Bíblia fala sobre o que é de fato a oração. Por que nós devemos orar se Deus ele já sabe de tudo? Nós vamos ver essa pergunta também. E com que frequência nós devemos orar? Como eu devo orar? De joelhos, em pé, sentado? De que jeito? O que é a oração intercessora? Deus realmente ouve todas as orações? E como fazer uma oração passo a passo? Então, o que é a oração biblicamente falando? Na Bíblia, a oração é o ato de se comunicar com Deus, expressando um louvor, uma gratidão, uma confissão e também pedidos e intercessões. E é um relacionamento vivo com o Criador. Mais do que palavras, é o abrir do coração diante dele. A oração, alguns pontos que nós marcamos aqui, ela é um diálogo com Deus. Deus ali, ele é o seu melhor amigo. Então, o que Deus está requerendo de nós é um relacionamento com ele. Então, você deve realmente ter um diálogo com ele. Jeremias 33, no verso 3, aqui vai estar escrito o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Então, a oração é um convite de Deus para que nós tenhamos um relacionamento íntimo com ele. Ele deseja se revelar para nós. Então, ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com ele. A oração também, ela é um ato de fé e de dependência total no Criador. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, nós vamos ver que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Orar é crer que Deus está te ouvindo, mesmo quando a gente não vê respostas imediatas. É confiar inteiramente na soberania de Deus. Então é um ato de fé e um ato de dependência total no Senhor. Nós dependemos dele para tudo na nossa vida. A oração, ela é um mandamento bíblico. Então em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, vai estar escrito: orai sem cessar. Aqui está dizendo que Deus ele deseja que nós estejamos em constante comunhão com ele. Não é algo ocasional, mas é um estilo de vida. Então, ao invés de você ali só bater o cartão para falar que orou, de fato, não é isso que Deus requer. Ele requer realmente que seja um estilo de vida, que seja adoração, que você esteja no pé dele para ter um relacionamento sincero com ele. Então, a oração não é só bater cartão, é realmente ali ter um relacionamento divino com o Criador. A oração, ela é uma expressão do que o nosso coração está transmitindo. Em Salmos, no capítulo 62, versículo 8, vai nos dizer: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus, ele é o nosso refúgio. Então a oração, ela não precisa de palavras bonitas, mas ela precisa de uma sinceridade no coração. Deus, ele não está se importando se a gente erra nas palavras ou se tem uma palavra mais bonita do que uma outra pessoa. Não. Deus está querendo, novamente, relacionamento. A oração, ela sempre também, na Bíblia, você vai ver que ela sempre é mediada por Jesus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso que sempre no final das orações a gente fala: te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, teu Filho que vive para sempre. Assim, é uma intercessão que Jesus tem por nós, tá bom? Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então oramos em nome de Jesus porque ele é o nosso acesso ao Pai, por causa do sacrifício de Cristo, do que ele fez na cruz do Calvário. E nós podemos nos aproximar dele com confiança. Ali na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. Ele abriu para nós ali o livre acesso a ele. Então, por esse motivo, ele nos permitiu ter um relacionamento. Ele é o nosso intercessor. Aqui nós também marcamos algumas perguntas de reflexões. Algo que realmente é para você refletir. Você vê a oração mais como um ritual ou como um relacionamento? Pode escrever aqui nos comentários também, ou somente responder no seu coração. Mas como você de fato vê a oração? É só como bater um ponto
ou realmente como um relacionamento, se entregar de fato a Cristo? E quais os obstáculos hoje você está enfrentando para conseguir orar mais regularmente? Tem algo que te atrapalha? Se tiver, realmente reveja a situação e tire, mas não pode ter nada atrapalhando sua oração com Cristo. A outra pergunta é: como você pode começar a cultivar uma vida de oração mais profunda? Essas perguntas são para que você reflita, você pense e se autoanalise. A outra curiosidade e pergunta que nós temos aqui, e uma dúvida que também tem, é: por que nós devemos orar se Deus ele já sabe de tudo? Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus ele sabe de todas as coisas. Mas por que ele deseja que a gente ore? Será que a oração ela serve para mudar a mente de Deus ou é para nos mudar? Então aqui nós temos alguns pontos que nós colocamos para descobrir essa pergunta. A oração é um mandamento. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus ali, ele está nos mandando orar, não porque Deus ele precisa da nossa oração, mas porque nós precisamos dela. A oração, ela fortalece a nossa fé, a perseverança e a dependência total de Deus. Isso nos faz com que nós dependamos dele e sempre queremos orar por vontade própria, para ter um relacionamento com ele, como nós acabamos de dizer. Um outro ponto é porque Deus ele deseja relacionamento e não apenas resultados. Mateus capítulo 6, versículo 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que vocês o peçais. Deus já sabe. Mas mesmo assim, ele está nos convidando a pedir a ele. Porque a oração não é só para você conseguir as coisas, mas é para nos conectar com ele. Como a gente acabou de dizer novamente, relacionamento. Deus ele quer um relacionamento nosso com o Pai. Então ele quer ser o nosso Pai, não apenas o nosso provedor. Um outro ponto, porque a oração alinha o nosso coração à vontade de Deus. Mateus, no mesmo capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 6, versículo 10, vai estar nos falando de uma oração que, inclusive, na última pergunta nós vamos falar um pouquinho mais sobre Mateus 6, que vai nos instruir de como nós devemos orar o passo a passo. Mas aqui está dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração nós aprendemos a desejar o que Deus deseja. A oração nos transforma mais do que transforma o mundo ao nosso redor. Próximo ponto, a oração expressa a fé e dependência. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Orar é admitir que não somos autossuficientes. É depender de Deus mesmo sabendo que ele já tem o controle de tudo. Meus queridos, nós precisamos ter essa dependência no Criador. Saber que ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso Pai. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida e mesmo que ele saiba tudo o que vai ocorrer por causa da sua soberania, mas nós precisamos ter um relacionamento com ele. Nós precisamos entender que ele já tem o controle de tudo, mas que nós não somos autossuficientes. Próximo ponto. Porque a oração ela move o agir de Deus segundo a sua vontade. Tiago capítulo 4, versículo 2. Nada tendes porque não pedis. E 1 João também vai nos falar, no capítulo 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração ela faz parte da maneira como Deus age no mundo. Ele escolhe cooperar com os filhos dele por meio da oração. Algumas perguntas para que você reflita. Você já se sentiu desmotivado ao orar achando que Deus já sabe de tudo? E como que a sua visão de oração ela muda ao entender que ela é um relacionamento e não uma lista de pedidos? Muda algo você saber disso? E você tem separado algum tempo para falar com Deus, mesmo sem ter aquelas necessidades urgentes? No almoço, no café da manhã, na janta, você agradece a Deus? E isso também é para mim também. E fazendo esse estudo a gente consegue refletir também no quanto nós precisamos melhorar. No almoço a gente sempre agradecer a Deus pelo tudo que Deus tem preparado, pelo nosso alimento, na janta, no café da manhã, coisas que são simples, mas agradecer a Ele. Então nós temos que separar um tempo para falar com Deus, mesmo sem nós termos necessidades urgentes. Próximo ponto, próxima pergunta aqui. Com que frequência nós devemos orar? Deus quer que oremos todo dia? De hora em hora? Existe um tempo ideal?
de oração ou alguma frequência mínima? E a Bíblia, ela vai nos ensinar a orar continuamente. 1 Tessalonicenses, como nós vimos ali, orai sem cessar, capítulo 5, verso 17. Orar sem cessar não significa estar o dia todo de joelhos, mas sim viver em constante comunhão com Deus, com o coração voltado a Ele ao longo do dia. Quer seja no estudo, na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja, mas que a sua mente esteja realmente ali voltada a Cristo. Jesus, ele orava com frequência e nos deixou esse exemplo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele tinha uma vida intensa e cheia de atividades, mas mesmo assim ele fazia da oração uma prioridade em sua vida. Ele tirava tempo para se conectar com o Pai. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Então, Daniel capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver ali que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e 3 vezes por dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, ele tinha o hábito diário de orar 3 vezes no dia, mesmo tendo ameaças em cima dele, mas isso mostrava e nos mostra hoje uma disciplina e um compromisso com o Criador. A oração também, ela pode ser espontânea e constante. No Salmo 55, versículo 17, está escrito o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. A oração, ela deve estar distribuída ao longo do dia, não se limitando a horários fixos, mas inclui momentos espontâneos. Você está no ônibus, você está no carro, em qualquer lugar, você tem que colocar e voltar a sua mente ao Criador e ter esse relacionamento com Ele. E a igreja primitiva, ela perseverava na oração. Nós vamos ver isso em Atos, no capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja viva é uma igreja que ora continuamente. Perseverar na oração é um sinal de fé e maturidade espiritual. Perguntas que marcamos aqui, colocamos para que você reflita. Como está a sua rotina de oração hoje? Você já tentou separar horários fixos do dia para falar com Deus? Em que momentos do dia você mais sente a necessidade de orar? Essas perguntas é para que você responda no seu coração e tenha realmente ali uma reflexão do que estamos hoje fazendo, se nós estamos nos aproximando ou nos afastando de Cristo. Como devo orar? Pergunta polêmica. De joelhos, em pé, sentado, de que jeito nós devemos orar? Existe uma forma certa de orar fisicamente? Deus, ele se importa com a postura do corpo ou com a do coração? Nós vamos ter aqui alguns exemplos. A Bíblia, ela mostra várias posturas, todas válidas. De joelhos, humildade e reverência. Então, quando estamos de joelhos, mostramos uma reverência total a Ele e uma humildade. Lucas, no capítulo 22, versículo 41. E apartando-se dele cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Atos, capítulo 20, versículo 36. Tendo dito essas coisas, ajoelhou-se e orou com todos eles. Orar de joelhos demonstra reverência, humildade e entrega, e é uma postura muito comum na Bíblia, especialmente em momentos de adoração profunda. Mas então vamos só orar de joelhos? Meus irmãos, nós temos outros exemplos também, como por exemplo, orar de pé. Tá? Então você ora ali com honra, com adoração. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Aqui, os judeus, eles oravam de pé no templo. Orar em pé também é uma postura bíblica e usada em momentos de honra e conexão com Deus. João capítulo 11, versículo 41 e 42. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus, ele estava ali orando em pé e em público na ressurreição de Lázaro. Sentado ou deitado, um descanso e uma intimidade com Deus ali. Salmo 63, versículo 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Salmo 63, verso 6. Deus, ele escuta as orações feitas no silêncio da noite, na cama ou até quando estamos cansados. O importante é a sinceridade do nosso coração. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro.
Elias era essa pessoa. Elias, ele orou a Deus deitado em um momento de grande desespero e cansaço emocional depois de estar fugindo de uma perseguição de Jezabel. Mesmo exausto e deitado, Elias ele conversava com Deus, com uma oração sincera e carregada de dor. Nós temos exemplos bíblicos também com as mãos levantadas, como súplica e entrega ao Senhor. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantar as mãos é um gesto de entrega e busca por Deus. E é totalmente bíblico e expressa abertura e fé. Temos também um outro exemplo em Salmos 141, versículo 2. Suba a tua presença à minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Davi ali, ele estava mencionando e mencionou várias vezes nos Salmos que ele orava com as mãos levantadas como expressão de súplica e adoração. Salmo 63, versículo 4. O mais importante de tudo é a atitude do coração. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. Jesus ali está nos ensinando que o mais importante do que uma postura externa de mostrar para os outros é o lugar secreto e o coração sincero. Então orar com o coração voltado a Deus vale muito mais do que qualquer posição física. Em resumo, você pode orar de joelhos se você quiser expressar reverência, em pé se estiver adorando ou em algum culto, sentado ou deitado se estiver refletindo, descansando ou em intimidade, com mãos levantadas se estiver em súplica ou celebração, em silêncio no seu coração, como Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, em silêncio, ela ali estava no seu coração, mas estava reclinando e tendo um relacionamento com Deus, com palavras simples e sinceras em qualquer lugar. O importante, meus irmãos, não é a sua postura, mas é o teu coração estar inclinado para um relacionamento sincero com Cristo. E nós temos algumas perguntas de reflexão. Qual a posição que te ajuda a se concentrar mais em Deus? É de joelho? Continua de joelho. É em pé? Vai em pé. O importante é você se concentrar, se debruçar e saber que você está fazendo para se entregar o teu coração a Deus, ter um relacionamento com Ele. Você tem algum lugar secreto para orar no seu dia a dia? Então são perguntas para você refletir. Próxima pergunta. O que é a oração intercessora? A oração intercessora é orar em favor de outras pessoas, colocando-se no lugar delas diante de Deus. E é quando você clama por alguém, pede por sua vida, salvação, a cura, uma direção de Deus, um livramento, entre outras coisas. Abraão, ele intercedeu por Sodoma. Gênesis, no capítulo 18, versículo 23 e 24, aproximou-se Abraão e disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos nessa cidade? Abraão, ele intercedeu por uma cidade inteira. Ele implorou para Deus poupar Sodoma, se houvesse justos lá. E isso nos mostra o poder da intercessão, mesmo por pessoas que não estão com o coração voltado a Cristo, mas que nós devemos orar por essas pessoas, igual Abraão orou por Sodoma. Outra pessoa também na Bíblia que intercedeu foi Moisés, que intercedeu por Israel. Êxodo capítulo 32, versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Moisés ali ele estava pedindo que Deus não destruísse o povo, mesmo depois de terem pecado gravemente, e ele se colocou como um mediador. Um outro exemplo, Jesus, o maior intercessor. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus ele intercede por nós diante do Pai continuamente. Ele é o nosso maior exemplo de intercessão, de intercessor, porque ele é o nosso intercessor. Paulo também intercedia pelas igrejas. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo, ele orava constantemente pelas pessoas, mesmo estando longe. Ele entendia que a oração, ela poderia alcançar qualquer um, em qualquer lugar. Então, mesmo distante da pessoa, distante das igrejas, Paulo mesmo assim estava em oração por elas. O objetivo aqui, que nós temos, alguns objetivos que marcamos aqui da intercessão é pedir a salvação de alguém. Romanos, no capítulo 10, versículo 1.
clamar por uma cura, uma libertação, um livramento, Tiago capítulo 5, verso 16, ajudar irmãos em momentos difíceis, Gálatas 6:2, fortalecer outros espiritualmente, Efésios 3, 14 e 19, entre outros lugares também que nos mostra. Perguntas para se refletir. Você tem orado para o Senhor interceder pela sua família? Interceder pelos seus amigos? Pelos pastores, cooperadores, irmãos que estão em missão, os governantes e até os seus inimigos? A oração intercessora é um ato de amor, um ato de empatia e fé. É uma maneira de participar do que Deus está fazendo na vida dos outros. Então a oração por outras pessoas é extremamente importante e bíblica e deve acontecer. Deus realmente ouve todas as orações? Sim, Deus ouve todas as orações, mas nem todas elas são respondidas da mesma forma. Em alguns casos a Bíblia nos diz que Deus ele não atende certas orações. E nós vamos entender um pouco disso daqui. O porquê que em alguns casos Deus não vai atender as orações. Deus, uma coisa que nós temos sempre que ter na nossa cabeça é que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Deus ele é soberano. Ou seja, ele sabe de tudo e está em todo lugar. Ele é atemporal. Isso significa que ele ouve tudo o que é dito, até orações silenciosas, como é o caso de Ana, em 1 Samuel que vimos. Salmos no capítulo 139, versículo 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Antes mesmo de eu estar proferindo palavras na oração, tu já conheces toda ela. Então Deus conhece até os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma oração é passada despercebida. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que há orações que Deus não responde como nós esperamos. Quando há pecado sem arrependimento. No Salmo 66, versículo 18, vai dizer: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E é uma afirmação. O pecado não confessado e mantido no coração cria uma barreira no relacionamento com Deus. Então, meus irmãos, se você está em pecado, confessa-o e se arrependa diante de Cristo, porque fazendo assim, Deus ouvirá a tua oração. Isaías capítulo 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades nos separam, nos distanciam de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mais um exemplo bíblico de que se você não tiver um arrependimento sincero no teu coração, Deus não ouvirá. Meus irmãos, isso vai causar uma separação entre você e Deus. Um outro ponto que marcamos aqui, em um exemplo de orações que Deus também não responde, é quando você está fazendo oração, a sua intenção ela é egoísta. Então Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vai falar: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Se pedimos apenas para o nosso próprio prazer, sem nenhum propósito maior, Deus pode não atender essa oração. E um outro exemplo que nós temos aqui de quando Deus não atende é quando falta fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não duvide da vossa oração. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você duvida, não tem fé no teu coração, não adianta você pensar que você vai receber alguma coisa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A oração ela precisa ser feita com fé genuína, crendo que Deus ele é capaz de responder. Então, meus irmãos, quando for fazer oração, faça com fé, sabendo que Deus nos ouve. Outro ponto que marcamos aqui é que Deus sempre ouve com atenção quem o busca com sinceridade. Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vão me buscar e vão me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós dobramos nosso joelho, ou em pé, ou às vezes em qualquer outro lugar, deitado em qualquer lugar, não importa o lugar, mas quando nos debruçamos a nossa mente ao Criador, nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração, porque Ele sempre vai nos ouvir se nós, com atenção, o buscarmos com sinceridade. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não a nossa, segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve.
E nós marcamos aqui um outro ponto, que é como fazer uma oração. Então, às vezes, nós temos dificuldade. Eu preciso orar de que jeito? Bonito. Como que eu faço a oração? E o maior exemplo dessa oração vai estar em Mateus capítulo 6, nos ensinando passo a passo de como nós devemos proceder na nossa oração para com Deus. Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Todo mundo conhece essa oração. Marcamos aqui 6 pontos para entendermos o passo a passo de como devemos orar. Primeiro ponto, comece reconhecendo quem Deus é. Isso nós vamos ver no versículo 9 de Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui está nos mostrando, tendo um significado, que nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, honrar Ele e adorar o seu nome. Então, sempre no início, nós devemos começar com reverência, com louvor e com gratidão. Colocamos um exemplo aqui. Pai, Tu és santo, poderoso, digno de toda adoração. Obrigado pela Tua presença e o Teu amor. Número 2, submeta-se à vontade de Deus. Nós vamos ver isso daqui no versículo 10 de Mateus 6, onde vai nos falar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim como na terra e no céu. Aqui significa que antes de nós pedirmos alguma coisa, nós devemos desejar sempre que a vontade do Senhor esteja acima de qualquer coisa. Alinhe o seu coração com os planos de Deus. Um exemplo que nós podemos falar também: Senhor, eu quero que o teu reino ele cresça na minha vida, que a tua vontade ela prevaleça sobre a minha vida. E isso vai nos levar para o ponto número 3. Apresente as suas necessidades. Versículo 11. Então, depois ali de você reconhecer Deus, glorificar o teu santo nome, entender que seja feita a vontade dele acima da nossa própria vontade, agora a gente vai apresentar de fato as nossas necessidades. No versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui está nos mostrando que agora é a hora de pedir o que você precisa. Quer seja um alimento, força, paz, direção, sustento, entre outras coisas. Mas mostre na sua oração a sua dependência de Deus. Isso é ter um relacionamento. Um exemplo que nós temos aqui: Pai, supre as minhas necessidades hoje. Cuide da minha casa, do meu trabalho, da minha saúde, dos meus filhos, da minha família. E agora nós vamos para o ponto de número 4. Peça perdão e perdoe os outros. No versículo 2. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui está nos mostrando o quê? Confesse os seus pecados. Liberte o perdão a quem te feriu. Mostre humildade diante de Deus. Pare de guardar amargor no seu coração. Perdoe o teu irmão, não importando o que ele tenha feito para você, mas perdoe ele de um sincero coração. Um exemplo de para você fazer nas suas orações é: perdoa, Senhor, os meus pecados e me ajuda a perdoar quem me machucou também. E isso vai nos levar agora para o ponto de número 5. Peça livramento e proteção espiritual. Versículo 13. Não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está nos mostrando: clame por livramento contra o pecado. Peça proteção contra o mal e ore por uma força espiritual. Um exemplo que nós deixamos aqui: Senhor, guarda o meu coração, me livra da tentação e dos ataques do inimigo. E agora nós vamos para o ponto 6, que você deve terminar a tua oração com um louvor e tendo confiança que ele vai fazer tudo segundo a vontade dele, e você tem que debruçar essa confiança, essa esperança e essa dependência em Cristo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Finalize reafirmando a sua fé. Reconheça o poder eterno de Deus e declare que Ele está no controle de tudo. Um exemplo que nós podemos deixar é: porque tudo é teu, Senhor. O poder, a glória e o teu reino. Amém. Meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, nos mostrando um pouco mais o que de fato é a oração. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Por favor, comenta aqui abaixo nos falando qual conteúdo você deseja ver no canal. Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que nós possamos todos juntos se aproximar da palavra de Deus. E caso você queira também ter acesso a esse estudo sobre a oração, vai estar aqui no link da bio. Só clicar na descrição, clicar no link e adquirir ali esse mapa mental de tudo que fizemos aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe você.